Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o mestre Salustiano, que é um pouco, talvez, o seu mestre no plano do popular, né? O mestre mais moderno, né? É. Entre os artistas populares que eu tive, eu devo principalmente a um deles, de uma maneira bem maior, que foi o mestre Antônio Pereira, né? Ele morreu com 88 anos, inclusive morreu até no dia do meu aniversário. Eu sou 2 de maio. E era de Recife também? Era de Recife. Foi com ele que eu aprendi muito. Eu até me recordo que até eu ia com ele às vezes catar jacuipiranga, que é um tipo de vinho, né? Que a gente recolhe nos canais de Recife, com os quais a gente fazia as figuras do boi e da burrinha. E nós íamos lá então nos mangues pegar isso e confeccionávamos a figura. Eu guardo grandes recordações de mestre Antônio Pereira, chamado Capitão Antônio Pereira, porque no Bumba Meu Boi ele fazia a figura do capitão, né? Mas ele não era o capitão de patente, não. Mas posteriormente a ele, então, eu conheci o mestre Salustiano, vindo do meio rural, que se estabeleceu em Recife, e é um grande brincante, um grande artista popular que mora lá em Recife, né? Que é rabequeiro também, e é sobretudo responsável por um grande maracatu que existe, maracatu piaba de ouro, né? Eles usam muito esses nomes. Piaba é um peixezinho desse tamanho, que dá nos córregos de Recife, né? Piaba de ouro. E o mestre Salustiano, mestre Salu, como é conhecido, é um grande mestre, né? Já fizemos alguma coisa até com ele no cinema. Mestre Salu. Eu queria complementar um pouco essa pergunta, que você falasse da relação entre o Mateus e o Tonheta. O Mateus é a figura principal do Bumba Meu Boi. Aqui em São Paulo, eu não sei se vocês já viram a Folia de Reis, né? E tem 2 figuras que se paramentam festivamente, com máscaras, e que dançam, e eles carregam um bastão. Então são os cômicos, são os bufões, né, para usar um conceito assim, bastante conhecido. E no Bumba Meu Boi, essas figuras são representadas pelas figuras do Mateus e do Bastião. É uma dupla, né? É como se fosse na nomenclatura do circo clássico, do Augusto e do clown, que eles chamam. É o homem da cobra e o secretário, né? Ou seja, é o sisudo, né? E é o farsesco, né? Eu digo na brincadeira que é o cartesiano e é o desordenado, né? É o yang e é o yin, né? Pois bem, e existem essas 2 figuras que correspondem até, ligando até com a comédia dell'arte, ao Arlequim e o Brighella, né? Pois bem, logo que eu botei os olhos nessa figura do Mateus, eu fui tomado integralmente nessa figura, né? E eu comecei então a aprender o que ele fazia. O meu processo de aprendizado com os artistas populares foi primeiro da pura imitação, né? Mimeses. Pois bem, e comecei a imitá-los em tudo que ele fazia, né? E eu tive, especialmente, um deles foi um grande mestre meu, foi o mestre Guariba, né? O Guariba é o nome que se dá lá no Nordeste a um macaco, né? E o mestre Guariba, nas gatimanhas que ele fazia, nas micagens, ele lembrava muito o macaco, né? E por isso chamava ele de Guariba, né? E foi com ele que eu aprendi muito das coisas, né? Naturalmente, ele responde, como eu disse desde o início, a base, a referência da minha formação com a cultura popular. Então o Mateus é essa figura, né? E que depois então, a essa substância popular, eu vim incorporar entre outros elementos que eu poderia chamar da formação erudita, né? E aí estão os comediantes do cinema mudo, né? Buster Keaton, Chaplin, estão até os palhaços mesmo do Kyogen, da ópera de Pequim, né? Os grandes cômicos da época da chanchada, Oscarito, Grande Otelo, e até da chanchada não brasileira, como Totó, né? Enfim, tudo isso é material que é referência para o personagem Tonheta. É sempre um pé aqui e outro ali, né? O Brasil real e o Brasil oficial, a ideia do Machado de Assis, o erudito e popular, a bandeira do Ariano Suassuna, e o masculino e o feminino da dança oriental. Você acha que o equilíbrio entre esses conceitos é que é a matéria do Tonheta, que é a matéria do Mateus, que virou o Tonheta? Eu acho que, eu mesmo, acho que eu carrego dentro de mim uma tensão muito forte entre esses 2 polos, né? Que até eu quando comecei a criar o Tonheta, eu observei o seguinte, que os cômicos, na maioria deles, quando eles têm um personagem, um palhaço,
eles geralmente, eles se dedicam, eles doam toda a sua vida àquele personagem. Por exemplo, Buster Keaton, Chaplin, Tati, Oscarito, Totó, Piolinho, Renato Relia. Aragão, Piolim. Quer dizer, o palhaço cômico é muito obsessivo, né? Ele quase que não permite que outra figura se intrometa no diálogo entre ele e o seu criador, né? E eu, por ter, então, uma referência direta, o próprio Mateus, do Múmio Boi, é assim. Mas eu, dentro de mim pulsava outros impulsos, não só o do palhaço. E para mim era muito difícil de resolver isso, porque eu estava com o estereótipo de todos esses muito forte dentro de mim, né? E eu disse, como é que eu vou resolver isso na minha vida, não é? Aí, bem, foi até que então eu vi, não, que eu não tinha de ter esses paradigmas como de tal maneira, como achapadores, né? Eles não poderiam ser de tal maneira obsessivos a ponto de eu minar dentro de mim outros impulsos, né? E eu vi que eu tinha um impulso oposto ao do Tonheta, né? Que no caso dos meus espetáculos eu resolvo com a figura do narrador. É a figura que conta as aventuras do Tonheta, juntamente com Rosalina de Jesus, que é a sua mulher, né? Que é a minha mulher na vida real, Rosane, que é atriz nos espetáculos. Então eu criei a figura então de João Sidurino. E dessa maneira, então, eu pude resolver esses polos que eu tenho dentro de mim, que é essa tensão contínua entre o masculino, entre o feminino, entre ser brincalhão e sério, né? Entre o bom e o circo. Hein? Talvez, né? Nesse momento, por exemplo, aqui, eu mesmo vivo um pouco essa tensão, né? A vontade de pegar a rabeca aqui, pegar o violão e dar uns cangapé aqui pro ar, né? E, ao mesmo tempo, obrigado a ser um pouco conceitual, teórico. Sidurínico. Sidurínico. Então, nunca me recordo, uma vez eu fui pro Jô Soares e não sabia como ir, né? Era há 5 anos atrás, é uma participação que eu tinha numa peça do Gabriel Vilela. Então eu fazia o Tonheta, né? Aí me pediram para eu ir paramentado com o Tonheta. E eu fui com o Tonheta. Agora o Jô, se não conhecia a mim, não é? A mim pessoalmente, muito menos conhecia que diabo é esse Tonheta. Então se apresenta aí para conversar com ele, e eu fiquei extremamente dividido, porque eu com a máscara, com a roupa do personagem, e o homem perguntando perguntas sérias, né? Então foi um desastre completo, né? Ainda hoje ele não me quer no programa dele. Foi um desastre absurdo, tá entendendo? Mas enfim, eu acho que aqui eu estou mais à vontade, estou tentando conciliar os dois universos que me são comuns. Você considera mais músico, mais ator, mais bailarino, ou isso se alterna? Olha, eu tenho uma paixão muito grande por tudo, pela dança, pela música, pelo teatro, né? Mas eu acho que a música é a base profunda de tudo isso. Eu acho que ela é o que move. Eu sem a música não posso cantar, naturalmente não posso tocar nenhum instrumento, né? E nem posso dançar, né? E até no teatro que eu faço, a música, eu sinto até que o Tonheta, a gestualidade do Tonheta, né, nasceu da música, né? A codificação gestual dele é como se ele tivesse uma musiquinha por dentro, é como se ele tivesse um metrônomo melódico, não só rítmico, que animasse a cadência de atuação dele. De maneira que eu acho que a música talvez tenha um papel mais importante, né? E a música tem uma coisa que é um pouco diferente, por exemplo, da dança. Na dança, você com 3, 4 horas de trabalho, você está exaurido, né? A dança a dança depende muito da energia física, né? E a música não. A música eu pego o meu violino aqui, o meu violão, e se me deixar eu passo 3, 4 horas tocando, né? É mais fácil por esse lado, né? Então, há esse fator que ainda favorece a música ser, digamos, no meu caso, Me diga uma coisa, o você elemento principal. é instrumentista, é cantor, é compositor, é bailarino, é mímico e é ator. Você alguma vez sentiu a tentação de fazer um espetáculo só como ator, por exemplo? Ou nunca? Essa é uma pergunta muito boa. Mas olha, eu acho que eu nunca saberia, para mim, eu acho que eu não tenho limite muito preciso de onde começa o ator e onde começa o músico e onde começa o bailarino. Eu acho que eu não conseguiria. Eu acho que eu teria limitações. Porque quem sabe, se tudo isso que eu faço, né, não é uma forma de dissolver
talvez a minha incompetência para ser cada um deles, bem competente. Ah, não é mesmo? Eu acho que eu consigo, quer dizer, dentro da minha história, é a junção de tudo isso. Eu não posso rodar muito para um lado. Pode. Senão vai dar uma confusão aqui, ele me alertou. Quer dizer, é a conjunção de tudo isso que faz com que os meus espetáculos sejam, vamos dizer assim, né, bem recebidos, né? Talvez se eu fosse fazer uma coisa só, eu talvez não tivesse o resultado que eu tenho, né? Presumo eu. Mas né, a sua pergunta é instigante. Bom, Antônio, em relação à maneira como você é recebido, né? O que a gente poderia concluir a respeito do público brasileiro diante do fato de que você se tornou uma unanimidade, não é? Será que o público gosta mais da arte popular brasileira do que ele tem oportunidade de encontrar? Olha, como eu tenho me apresentado em plateias muito diferentes, muito díspares, né, entre elas, então eu tenho um testemunho até, me desculpem a vaidade, tem até um testemunho otimista em relação ao que eu tenho feito, né? Porque como eu tenho, às vezes eu coloco um pouco essa metáfora, não sei se ela é muito clara, não sei se ela é boa, da palma da minha mão. É como se eu, no espetáculo, eu tivesse, por exemplo, 10 elementos de comunicação com o público. Dentre esses 10, 5 têm um respaldo, digamos, um pouco mais erudito, são as minhas referências. Por exemplo, no Brincante, eu tenho, é um espetáculo em que o tecido musical, só depois é que eu me dei conta. A trilha sonora é composta de grandes compositores russos. Tem um tema de Prokofiev, de Stravinsky e de Rachmaninoff. Então você vê, compositores eruditos. Eu tenho referência de Rabelais, por exemplo. É claro que essas músicas são dissolvidas também. A maneira que elas são colocadas não são dentro do rigor erudito, né? Por exemplo, como se fosse. Não está inserido dentro, não é um quarteto de cordas que está tocando, é uma orquestra sinfônica. São músicos também que tiveram uma influência popular muito grande. Pronto, exatamente. Principalmente Stravinsky, né? Que eu tenho um momento em Brincante que eu uso o Petrushka. Né? E o Petrushka é um irmão de Tonheta. Né? E quando eu danço essas músicas, eu estou dançando, digamos, com os movimentos de um bailarino brasileiro. Pois bem, mas são referências eruditas. Por outro lado aqui, eu tenho referências absolutamente populares. É a maneira facesca de Tonheta rir, né? É a piada mais fácil de ser digerida, né? É o gesto mais fácil de ser aprendido. Então, quer dizer, aí um público menos letrado, digamos assim, encontra aqui nesses ressonadores uma maneira fácil de se comunicar. O outro já encontra aqui. Quer dizer, então eu tenho sempre essa interligação, essa perene utilização de elementos que vêm de códigos, digamos, da alta e da baixa cultura. Vamos utilizar assim, se bem que eu não acho que um é baixo e o outro é alto, né? De maneira que eu acho que isso responde, então, à comunicação que eu tenho tido com o público. Eu tenho me apresentado em palanques, assim, para um público bem popular, e tenho recebido, assim, uma compreensão muito boa, né? Muito generosa. E me apresentar também em públicos bem cultos.